Fala, aluno Prime, seja muito bem-vindo a mais uma aula e nesta aula nós aprenderemos tudo sobre outliers. Então, sem mais delongas, vamos para a aula porque essa aula vai ser um pouquinho longa. Então, bora lá. Seguinte, vamos entender primeiro aqui melhor o que é outliers, né? Outliers são valores que se destacam significativamente dos demais dados em conjunto. Esses valores são muito maiores ou muito menores do que a maioria dos outros dados e podem ser causados por erro de medição, dados atípicos ou eventos raros. Os outliers podem afetar a análise estatística distorcendo medidas como a média, mas geralmente têm pouco impacto sobre mediana e moda, de fato. Vamos ver exemplos aqui agora de impacto de um outlier na média, tá? Então, vamos supor o seguinte, ó. Eu tenho aqui um conjunto sem outlier. Tem o 7, o 8, o 8, o 9 e o 10. A média desses números dá 8,4. Agora com outlier eu tenho 7, 8, 9, 9 e 100. Vamos supor que esses dados foram manuais e quem inseriu essa informação colocou um zero a mais. Só pelo fato de ter inserido um zero a mais, e aí tem que observar se realmente foi um erro de digitação ou se de fato aconteceu mesmo esse valor, a média vai para 26. Então, este número, ele destoa muito em relação aos demais. Ele é um outlier, entendeu? Como que identifica um outlier? Vamos entender um pouquinho melhor. Visualmente, através de gráficos como o boxplot, que nós faremos ele na prática, onde os outliers aparecem como pontos isolados fora dos bigodes do gráfico. Não se preocupe que na hora que nós formos construir, vocês entenderão o que é o bigode do gráfico. Por fórmulas, usando o intervalo interquartil e QR que nós iremos calculá-lo, tá? Um ponto pode ser considerado outlier se estiver fora de primeiro quartil, que lá na prática eu vou explicar melhor, menos 1,5 vezes o IQR, tá? E o terceiro quartil mais 1,5 menos vezes o IQR. Ok? Onde o Q1 ele é o primeiro quartil, tá? O Q3 ele é o terceiro quartil e o IQR é a diferença entre o terceiro quartil e o primeiro. Ok? Não se preocupe que só estou explicando a fórmula. Lá na prática, vocês entenderão melhor. Aqui não dá para explicar a fundo sem praticar. Então aqui eu estou trazendo a parte teórica de como calcula o IQR, mas lá na prática nós entenderemos melhor isso. Diferenças entre moda, média e mediana. Que é importante porque ele entra na análise também, tá? Distorção dos resultados. Como vimos, os outliers podem influenciar medidas como média, dando uma visão incorreta do conjunto de dados. Relevância prática. Às vezes, os outliers contêm informações importantes, como fraudes ou eventos incomuns. Outras vezes eles podem ser apenas erros de medição ou coleta de dados e podem ser removidos. Então você tem que analisar muito bem se você vai remover esse outlier, ou seja, neste cenário eu iria atrás para saber realmente o faturamento, a venda, que seja esse valor, ele foi 100 mesmo ou foi um erro de digitação? Se ele foi um erro de digitação, eu posso corrigir esse valor ou simplesmente eliminá-lo. Agora, se de fato ele ocorreu, eu preciso identificar o porquê que ocorreu. Qual foi o fator que gerou para ter acontecido esse resultado. Então, por isso que é importante você identificar e saber como tratar esse outlier. Portanto, identificar e tratar os outliers corretamente é essencial em qualquer análise de dados. E agora, vamos para a prática, porque na prática vocês de fato entenderão como analisar um outlier, como calcular os quartis, o intervalo interquartil, etc. Certo? Então agora vamos por Excel, vamos colocar a mão na massa, que vai ficar muito mais claro esse resultado aqui, esse cálculo para vocês. Então vamos abrir aqui o Excel. Cadê aqui? Deixa eu... Aqui. Maravilha. Bora lá. É o seguinte. Nós temos aqui, vou dar um zoom para facilitar,
um exemplo onde nós temos o nome do vendedor e o valor que esse vendedor vendeu. Eu chamei a coluna de faturamento, mas você poderia chamar vendas também, não tem problema, tá? Então nós temos basicamente essas informações. Quanto que cada vendedor faturou. Não estou falando se é de um ano específico, se é de um mês específico, de uma semana específica. Estou falando aqui o valor de faturamento desses vendedores, ok? E eu quero observar o seguinte. Quais foram os vendedores que eu poderia considerar que as vendas deles, ou a venda dele, né, foi um outlier, ou seja, um ponto fora da curva. Esse vendedor vendeu muito mais do que o restante dos meus vendedores, ou vendeu muito menos do que o restante dos meus vendedores. Aqui é fácil porque já está ordenado e são poucas informações, então é fácil eu já bater o olho e identificar que foi o Rogério que vendeu 150 mil. Mas, se você estiver avaliando um conjunto muito grande de dados, como eu já falei anteriormente, com 150, 200, 500, 1000 linhas, 1 milhão de linhas, fica inviável você fazer esse tipo de informação. E aí você vai ter que fazer os cálculos que nós faremos a seguir para poder identificar esses pontos. Obviamente que ferramentas de análise de dados já realizam esse cálculo para você. Só basta você criar o boxplot, ele já faz todo esse cálculo do primeiro, segundo, terceiro quartil, a média, mediana e os pontos que estão ali fora do bigode do limite inferior e superior. Mas aqui nós iremos fazer etapa por etapa, ok? Então, primeiro, nós iremos já inserir o gráfico de boxplot aqui e ele vai mostrar alguns valores. E nós iremos calcular um a um na mão para entendermos esses valores. E por que chegou nesses determinados valores que esse gráfico vai mostrar, certo? Então nós selecionaremos aqui o vendedor e o faturamento. Não precisa, só faturamento mesmo, tá? Aqui você não precisa selecionar o vendedor não. Você irá em inserir, aqui onde tem histograma, e selecionar caixa estreita. Ele é o boxplot, tá? Deixa eu ajustar a largura dele e a altura também. E a formatação para ficar melhor visualmente. Então aqui em formatar, eu vou colocar o preenchimento do gráfico, não do fundo, né? Esse azul aqui um pouquinho mais claro. Aqui, beleza. E vou adicionar rótulos de dados. Ele trouxe para nós alguns números. Deixa eu diminuir um pouco aqui o tamanho. E o nosso boxplot, ele será inclusivo. Então eu tenho que apertar com o botão direito. No formatar este não, no gráfico. Eu vou no gráfico, formatar série de dados. E ele está colocando a mediana exclusiva. Eu tenho que incluir a mediana no meu cálculo. Então eu adiciono ela. Porque se eu excluo a mediana, os bigodes serão ajustados, que são essas linhas, que é o limite inferior e superior, para saber se ele está fora ali na minha média dos meus dados e consequentemente é um outlier. Ele não leva em consideração. Só que quando eu coloco a mediana, aí sim esse gráfico ele se readequa. E o que ele faz? Antes de fazer, como faz, tá? Você vai em cima da caixa, botão direito, formatar série de dados, aparecerá esses menus do lado direito. E onde está cálculo do quartil, você coloca a mediana inclusiva. Vamos entender primeiramente. Deixa eu colocar um azulzinho mais claro ainda para o texto ficar melhor visível. Vou colocar a cor preta aqui. Um negrito. Acho que assim fica... tá muito forte. Vou tirar o negrito. Como interpretar esse gráfico? Na sequência, nós iremos fazer passo a passo, tá? Primeiro, nós temos os limites inferiores e superiores. Então, vou colocar aqui umas setas para poder facilitar a compreensão. Aqui só tem que inverter, né? Este número, 90 mil, ele é... Deixa eu inserir um texto. O limite superior. O que significa esse limite superior? Ele significa que qualquer número, qualquer valor desse caso de faturamento, acima dele, significa que é um ponto fora da curva, que é um outlier. Outlier é ponto fora da curva, ou seja, ele está muito acima do comum. No caso, essa venda do Rogério, esse faturamento do Rogério de 150 mil. Observe o quão distante ele está do limite superior. Então, os números que estão acima desse limite superior
o faturamento foi muito acima do esperado. Assim como, eu vou copiar e colar. Esse número aqui abaixo, ele é o limite inferior. Ou seja, faturamento abaixo desse número significa que foi muito baixo em relação à performance dos demais. Certo? Então, esses são os bigodes do box plot, né? Ou caixa estreita. Tudo que tiver acima foi muito além do conjunto, e tudo que tiver abaixo do limite inferior foi muito abaixo do limite inferior. Tá? Maravilha. O que são esses três números aqui que nós temos? Tá? Vou colocar aqui outra linha aqui. Este primeiro, ele é o terceiro quartil, ou Q3. Terceiro quartil. O que ele representa? 75% dos meus dados. Do meu conjunto de dados, 75% dele está até aqui, até 75 mil. Q2 é a mediana, ou seja, metade do meu conjunto de dados é até 60 mil. Então vou colocar Q2, que é a mediana, esse cara aqui. E o Q1 é 25% do meu conjunto de dados. Ou seja, até 35 mil é 25% do meu faturamento. Até 60 mil, não do meu faturamento, do meu conjunto, tá? Do meu conjunto de dados. Porque se você observar, ó, até 60 mil, eu tenho aqui 15 vendedores. 15. A minha mediana é 8, certo? Que é aqui. Porque eu vou ter 7 para baixo e 7 para cima. É a oitava posição, que é 60 mil. Ou seja, até 60 mil eu tenho a metade do meu conjunto. Até 35 mil, que seria entre o 30 e o 40 aqui, eu tenho 25% do meu conjunto. E esse meu valor central aqui, o 61,33 é a média. Então olha que completo que esse gráfico traz pra gente de informação. Quão rico ele é. Aqui eu vou colocar para cá. É a média. Beleza? Então, ele faz isso pra gente, certo? E aí, como interpretar? Muito simples. Se a minha média ela tá muito próxima de Q3, isso significa que eu tenho o meu maior volume de dados aqui, das minhas observações, estão aqui entre o segundo e o terceiro quartil. Isso é minha média, ela está próxima, aqui tanto a média quanto a mediana está próxima de Q1, isso significa que os meus volumes, que os meus conjuntos de dados, as minhas observações, elas estão próximas aqui de Q1. Certo? Beleza. E aí, basicamente aqui você já consegue identificar, pô, esse ponto aqui é outlier. Ah, mas como que eu consigo verificar todos os outros vendedores aqui, onde que eles estão alocados? Você pode vir aqui, por exemplo, em... Cadê aqui? Botão direito, formatar série de dados. E aqui você colocar, por exemplo, mostrar pontos internos. E ele vai mostrar os pontos de todos os vendedores. Só que aí vai ficar ruim de ler, né? Porque ele vai mostrar ali, ó, quem faturou 30 mil, 20 mil, 40 mil, etc. Ele fica ruim.
mesmo que você venha aqui e diminua, aumente a largura do espaçamento, não vai mudar muita coisa. Aqui mostrar a linha da média, como ela tá bem em cima aqui, não interfere em nada. Não altera absolutamente nada. Agora a mediana inclusiva e exclusiva, ela altera no fio do bigode. E eu sempre deixo, e acho que de praxe todo mundo deixar aqui, a mediana inclusiva no cálculo. Inclusive nós iremos fazer de forma manual, utilizando a mediana no cálculo, tá? Então, o box plot é isso. É a caixa estreita, onde ele vai mostrar para você o limite superior e todos os valores acima dele são considerados acima da pontos fora da curva acima, ou seja, é um outlier superior, e os que estão abaixo do limite inferior é um outlier inferior, ou seja, são abaixo abaixo de 50% do nosso faturamento. Tá? E o ponto importante é que entre Q1 e Q3, essa caixa que aqui está, ela representa 50% do nosso conjunto de dados. Ela representa 50%. Por quê? A partir do Q3, que é essa barrinha aqui, para cima, eu tenho os outros 25%. E a partir de Q1 para baixo, eu tenho os outros 25%. Então, de 0 a 25% do meu conjunto é esse intervalo dessa setinha. Eu vou até colocar de uma outra cor para facilitar. De 75% até 100% é esse outro intervalo. E essa caixa representa 50% dos nossos dados. Então, essa é a leitura do Bloxplot. E agora, como fazer esse cálculo individualmente, tá? Porque aqui ele já faz automático para nós. Como fazer individualmente? Vamos lá. Aqui abaixo nós iremos calcular primeiro a média, a mediana e o desvio padrão. Média, mediana e desvio padrão. Então, vamos fazer a média. Vou colocar a média e selecionar o nosso conjunto. Opa! Faltou colocar, abrir parênteses aqui. Coloco média, ok. Mediana, é med. Eu trouxe a mediana para nós, não precisa fazer na mão. Se você fosse fazer na mão, você já identificaria que a mediana está aqui, certo? Desvio padrão, nós utilizamos a função desvpad.p, é desvio padrão da população, e desvpad.a é da amostra. Nós utilizaremos da população, porque eu não quero... Não é uma amostra isso daqui, é uma população como um todo. Beleza. Agora o que nós precisaremos calcular? Qual é o menor valor do meu conjunto de dados e qual é o maior valor do meu conjunto de dados. O menor é o 20 e o maior é o 150, certo? Para que nós possamos, primeiramente, ter uma visão aqui da distribuição da nossa caixa como um todo. Então, vou colocar aqui, ó, mínimo. É só você utilizar a função mínimo e selecionar seu conjunto de dados. Ele vai trazer os 20 mil. Beleza. Aqui nós iremos calcular o primeiro quartil, ou seja, 25% dos meus dados, o Q2, que é o segundo quartil, 50%, o Q3, que é o terceiro quartil, 75%, e o máximo, que é o maior valor. Então, o máximo, já vamos calcular aqui o nosso maior valor do nosso conjunto, que é só utilizar a função máximo e selecionar todos os nossos dados, que ele trouxe 150, que é exatamente esse valor aqui. Maravilha. Agora, como calcular aqui o primeiro quartil, o segundo quartil, o terceiro quartil e assim por diante, tá? É o seguinte, aqui no Excel, primeiro eu vou mostrar para vocês fórmulas, o Excel vai dar um resultado e depois como calcular manualmente, tá? Então, para fazer o cálculo do quartil, é só você utilizar o quartil inclusivo, porque nós iremos incluir a mediana no cálculo, porque é como nós fizemos aqui no Boxplot. E aí o que ele pede? Para você selecionar todo o intervalo que você irá realizar o processo. Vou apertar F4 para travar. Ponto e vírgula, aí ele vai falar qual é o quartil. É o primeiro, o segundo, o terceiro, o menor ou o maior valor. É o primeiro quartil. Ou seja, 1.
vou arrastar para a segunda linha. E simplesmente eu venho no final, altero para 2, que eu quero 50% no meu quartil. E o 3 para pegar 75%. Então, se vocês observarem até aqui, ó. Q1, ele tá dando 35 mil, tá aqui, ó. Q1. Q2, 60, tá aqui, ó. Q3, 75. Calculamos corretamente conforme tá mostrando no gráfico, beleza? E esse intervalo, ele representa 50% do nosso conjunto de dados, ok? 50%. Maravilha. Agora, como que calcula manualmente para poder identificar aqui qual é o Q1, qual é o Q2 e qual é o Q3? Será da seguinte forma. Primeiramente, nós precisaremos encontrar as posições, tá, desses quartis. Então, começaremos na mediana, que é o Q2, depois do Q1 e o Q3. Para facilitar, o que eu irei fazer? Antes da coluna A, eu vou clicar na coluna A, botão direito e inserir, para inserir uma coluna à esquerda. E antes do vendedor, eu vou chamar de posição. Semelhante ao que nós fizemos quando estávamos fazendo a mediana. Então essa é 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Lembrando que para fazer o cálculo da mediana, o conjunto de dados tem que estar ordenado. Aqui já está ordenado, então facilita para a gente. Certo? Então vamos encontrar agora as posições aqui, que será posição, ok? Vou colocar até com uma cor diferente. Primeiro, eu preciso encontrar o Q2 mais fácil que a mediana, tá? Nós já sabemos que a mediana é a metade do nosso conjunto. Então, se eu tenho 15 observações, a oitava observação é a minha mediana, porque eu vou ter 7 observações para cima e 7 para baixo. A oitava é a minha mediana. Mas como eu posso fazer esse cálculo na mão, tá? Isso vai servir para todas as outras posições dos nossos quartis, tá? É o seguinte, eu vou dividir. Primeiro, o Q2, ele não é a mediana, é a metade do meu conjunto? A metade do meu conjunto é 50% do meu conjunto de dados. Então, eu vou colocar primeiro qual é a quantidade do meu conjunto de dados que eu quero avaliar. O Q1 é 25%, o Q2 é 50% e o Q3 é 75%. Se fosse o Q1, eu colocaria 25%. Se fosse o Q3, eu colocaria 75%. Como é a mediana e o Q2 é 50%, eu divido ele por 100 para dar os 50%, que é o que nós queremos, certo? Maravilha. Para finalizar, eu multiplico pela quantidade de observações que nós temos. Aqui nós temos 15 observações, certo? Então eu coloco o número 15. Se fosse em 17, eu colocaria 17. Se fosse 30, eu colocaria 30, mas nós temos 15. E aí eu somo no final com mais 1. E este resultado ele sai quebrado. E você arredonda para baixo este número, com 0 casas decimais. Aqui faltou um parênteses. E aí ele me traz que é a oitava posição, que é justamente o que nós já tínhamos falado. Essa aqui é a nossa mediana. Vou colocar verdinho e negrito. Ok. E para calcular o Q1, eu copio o que nós acabamos de fazer e vou colar na célula de cima. Se 50% é a nossa posição central, o Q1 é a mediana dos conjuntos que antecedem a mediana. Então, o Q1 é a mediana do conjunto anterior à mediana geral. Então, a mediana aqui é a oitava posição, que é 60, certo? Sobram 7 itens, 7 observações aqui para cima. O Q1 é a mediana dessas 7 observações. Olhando aqui, qual é a posição? Agora, ignora o restante. Nós temos 7. Eu tenho 3 para baixo, 3 para cima. A posição 4
é a posição da mediana do Q1. Certo? Essa seria a mediana. Mas se nós observarmos, o Q1 no nosso box plot está dando 35 ao invés de dar 30. Por quê? Esta metodologia que nós estamos utilizando, se nós fôssemos fazer deste jeito, eu estaria desconsiderando a mediana. Por isso que eu tenho o quartil inclusivo e o exclusivo. O inclusivo inclui a mediana e o exclusivo exclui a mediana. Aqui nós fizemos o Q1 incluindo a mediana. Agora, se eu excluísse a mediana, vou fazer o quartil exclusivo, que eu vou excluir a mediana. Vou selecionar todo o intervalo. E o primeiro percentil, ele trouxe 30. Por quê? Este método, eu estou excluindo a mediana. E se eu fosse incluir a mediana, como que funcionaria? A inclusão da mediana é basicamente o seguinte, ó. Vou excluir. Ao invés de ele observar somente os 7 dados, as 7 observações, ele inclui a mediana. Aí passa a ser 8. A inclusão e a exclusão da mediana no cálculo é isso. Se eu vou incluir ou não no meu conjunto para poder calcular a média no Q1 e no Q3. A média não, a mediana no Q1 e no Q3. Então agora, no inclusivo, ao invés de ser 7, são 8. E lembra a regrinha quando é número par que nós temos que fazer? Nós temos que pegar a posição do meio desse meu conjunto, ou seja, se eu tenho 8 observações, a metade de 8 é 4. Então eu pego a posição 4 e a posição posterior a essa metade, que é a posição 5. Então ele vai pegar essas duas observações e tirar a média. Eu tenho 40 e 30. 40 com 30 é 70. Dividido por 2, que a média basicamente é isso, dá 35. Entendeu? Então, como que nós iremos identificar a posição? Aqui é o seguinte, ó. Aqui abaixo eu substituo 50 por 25. Esse método seria se fosse um quartil exclusivo, que eu não incluiria a mediana. Então ele pegaria exatamente a posição 4, que era assim que traria 30 mil. Mas como eu estou incluindo a mediana, eu tenho que fazer o quê? Pegar a posição 4 mais a próxima posição, que é o 4 mais 1, que é a quinta. Então eu pego esses dois resultados e divido por 2, para tirar a média. E aí ele traz 35. O mesmo aplica-se para o Q3. Se eu fosse fazer de maneira exclusiva, a minha mediana seria a posição 12. Porque eu tenho 7 conjuntos aqui, a metade seria essa, porque eu ficaria 3 para cima e 3 para baixo após a mediana. Mas como estamos incluindo a mediana, então ele leva em consideração também a mediana. E aí é o mesmo processo. Ele vai encontrar a posição aqui a 11 e a 12, certo? Que vai dar, somando as duas, vai dar 150 mil, dividido por 2 é 75. E o processo para encontrar a posição, se fosse de forma exclusiva, você faria esse cálculo utilizando 75. Ele traria essa posição 12 aqui. Mas nós estamos levando em consideração a mediana. Então, se eu levo em consideração a mediana, aqui é o inverso. Eu pego a posição que foi encontrada do conjunto menos 1. Então ele vai pegar a posição 11 e a posição 12 e dividir por 2, tirando a média. Então, 80 com 70, 150. Dividido por 2, 75. Então essa é a diferença quando eu incluo a mediana e quando eu excluo. Se eu vier no meu box plot, formatar série de dados e excluir a mediana, olha os valores que ficarem Q1 e Q3. 30 e 80. Se eu pegar a posição 4, Q1, é o 30. Se eu pegar a posição 12, é o 80. Então, esta é a diferença quando eu incluo e eu excluo a mediana. O problema no box plot é que quando eu excluo a mediana, ele não me mostra os outliers aqui de forma correta. E vocês entenderão o porquê.
Mas nesse primeiro momento eu vou inserir a mediana. Então a primeira parte nós fizemos, certo? Vou chamar aqui de posição 1 e posição 2, para facilitar. Beleza. Agora nós precisaremos calcular o quê? O IQR, que é o intervalo interquartil, é o intervalo entre Q1 e Q3. Este intervalo representa 50% dos meus dados. É basicamente isso. Então nós iremos calcular o IQR. Ok? Então o IQR é o Q3 menos o Q1, que é 40 mil, certo? 75 para 35 é 40. Então, aqui dentro deste intervalo eu tenho 50% dos meus dados. Agora eu preciso calcular o limite inferior e superior. Quem é o limite inferior e superior? Esses bigodinhos aqui, ó. O limite inferior é o 20 mil, o superior é o 90. Como que eu chego neste resultado? Tá? A função é basicamente o limite inferior, Q1, menos 1,5 vezes o IQR. E o limite superior é Q3 mais 1,5 vezes IQR. Ao invés de eu fazer esses cálculos separadamente, tudo dentro da mesma fórmula, eu vou separar. Então aqui eu vou calcular o 1,5 para facilitar, vezes o IQR, que é o nosso intervalo interquartil. IQR. Então, você basicamente fala 1,5 vezes é o asterisco, o IQR. Deu 60 mil. Agora, nós iremos calcular o limite inferior e o limite superior. O limite inferior é Q1 menos o IQR. E o limite superior é Q3 mais o IQR. Olha aqui. 1,5 vezes IQR. Então, meu limite inferior é menos 25 mil e o meu limite superior é 135 mil. Aí você vai me falar o seguinte: mas o gráfico ele tá me mostrando 90 mil limite superior e 20 mil limite inferior. Tá. O que acontece? E aqui o Excel ele é inteligente, ele faz esse ajuste. O limite inferior e superior de fato são esses mesmos. Tá? São esses mesmos. Mas o que o Excel faz? Tá. O meu limite superior é o 135 mil, que tá aqui. Ok? Ok. No conjunto de dados, eu tenho 135 mil aqui? Ou algum número próximo de 135 mil? Não tenho. Então, o que ele vai pegar? O número mais próximo de 135 mil, que é o limite superior, que não ultrapasse. Então, dentro do meu conjunto, qual é o número mais próximo? É o 90, por isso que ele atribuiu 90 aqui. Se o número aqui fosse 130 mil, ele colocaria 130 mil aqui. Se fosse 134.999, ele ficaria o 134.999, porque o nosso limite superior é 135 mil. Agora, se eu colocasse 136 mil, esse 136 mil ficaria como outlier, porque ele está acima do meu limite superior. E aí ele vai pegar o próximo número dentro do meu conjunto, que é mais próximo do limite superior, que é o 135. Entendeu? Então ele já faz essa adequação baseando-se no seu conjunto de dados. Ele não vai fazer somente com base no cálculo. Por isso que ele é inteligente o suficiente para poder fazer isso. Agora eu vou voltar para o 90 aqui. Espero que tenha ficado claro. Assim como para o limite inferior também. Eu não tenho faturamento aqui de menos 20 mil. Se eu tivesse, ó, vou colocar menos 20. Ele me mostra o menos 20 como limite inferior. Mas se fosse menos 20 e R$1, até que ele vai fazer. Porque o limite inferior agora ficou em 25, né? Vou colocar aqui menos 60 mil. Meu limite inferior continua em 25. E aí o que ele faz? Ele ajusta aqui o bigode aqui para que o limite inferior fique em 20, porque ele vai pegar o menor número mais próximo do meu limite inferior.
meu limite inferior se readequou para 25 mil com os números que eu alterei aqui. E o limite e o número mais próximo que não seja menor que os menos 25 mil é o 20 mil. Por isso que ele coloca como limite inferior e deixa como outliers 60 mil. Então o Excel ele faz esse ajuste já pra gente. Então, todos esses números que estão mostrando aqui dentro do meu gráfico de Boxplot, para ser calculado individualmente é desta forma. Eu calculo o menor valor, o Q1, o Q2, o Q3 e o maior valor. Pego o IQR, que é o intervalo interquartil, ou seja, a diferença entre o terceiro e o primeiro quartil. O limite inferior é o Q1 menos 1,5 vezes o IQR, então eu já coloquei apartado aqui o 1,5 vezes o IQR, e o limite superior é o Q3 mais 1,5 vezes o IQR, que eu já fiz de forma apartada. Lembrando que o Q1 é a minha mediana da porção anterior à mediana, e neste caso nós fizemos o cálculo incluindo a mediana, por isso que ele pegou a média entre aqui os vendedores Ricardo e Cíntia e calculou 35 para o Q1. Se eu não levasse em consideração a mediana, seria 30 mil, que é a Cíntia. Assim como o Q3 é a mediana após a mediana do conjunto. Então ele pega as observações após a mediana e tira a mediana deste conjunto. Porém, como eu incluí a nossa mediana no cálculo, ele leva em consideração também, e aí acaba tornando um número par e tem que fazer a média, porque é o padrão da mediana. Maravilha? Eu sei, esse conceito aqui já é um pouco mais difícil em relação a tudo que foi mostrado, mas é desta forma que você consegue identificar quais são os pontos fora da curva no seu conjunto de dados. E aqui, o que eu faria? Primeira coisa. 150 mil. Quem foi que vendeu esses 150 mil? Foi o Rogério, beleza. Então, mais uma vez, façam com calma. Executem passo a passo como eu mostrei para vocês, porque eu sei que é um conceito novo, é um conceito diferente. Inclui vários conceitos novos que estão sendo vistos agora, tá? Mas boa parte nós já tínhamos aprendido nas aulas anteriores e eu expliquei aqui detalhadamente também neste exemplo deste faturamento. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido e que tenham gostado da aula. Mais uma vez, pratiquem, porque só assim vocês irão fixar esse conhecimento. E até mais!